Oi, eu sou José Luiz Laporta, coordenador do curso de Ciências Biológicas da Fundação Santo André, curso que há mais de 30 anos forma biólogos. E quando se fala em biólogos, hoje em dia, evidentemente é uma profissão que todos conhecem. Mas a pergunta é a seguinte: o que faz um biólogo? Qual é o papel dele na sociedade? Após ser formado, ele encontra emprego facilmente, o mercado de trabalho é bom para ele. Então, eu digo o seguinte: o biólogo tem chance de trabalhar em diversas áreas do conhecimento. Então, na área de saúde, na área ambiental, na área de pesquisa, na área de ensino, em instituições públicas, realizando uma série de tarefas. Portanto, ele tem um mercado de trabalho muito grande. E, evidentemente, é lógico que, após o término do curso, é necessário sempre uma especialização para que ele possa exercer a sua profissão de uma maneira muito mais eficiente. Então, por isso que eu sempre digo aos meus alunos que a profissão de biólogo é uma profissão do futuro, porque é uma profissão que sempre haverá alguma área necessitando de biólogo no país como o nosso. E por conta disso, evidentemente que a gente tem que falar um pouquinho a respeito dessas diversas áreas que eu citei. E por esse motivo, eu conto hoje aqui com a presença da professora doutora Carolina Brandão Coelho. A Carolina é professora do nosso curso de Ciências Biológicas e professora na área de botânica, mas o doutorado dela, a especialização dela foi na área de diversidade vegetal e meio ambiente. Então, eu quero agradecer a presença da professora Carolina, que se dispôs a falar um pouquinho sobre isso. E eu tenho aqui algumas perguntas para a professora Carolina, né? Porque a gente sabe que, eu acabei de falar, inclusive, que o biólogo atua nessas áreas de questões ambientais, né? E relacionadas à preservação e conservação de recursos naturais. Então, Carol, quais seriam esses papéis, na verdade, né, realizados por um biólogo em relação à proteção e preservação do meio ambiente? Bom, professor Zé Luiz, agradeço o convite, né, a oportunidade da gente poder falar um pouquinho da nossa profissão, porque a gente às vezes tem uma visão muito na área de docência, né? Mas o biólogo tem um papel fundamental aí na área de mercado de trabalho, consultorias, área ambiental como um todo, desde a questão micro até a questão macro, né? Então, quando a gente pensa no biólogo, a gente tem que pensar que ele é um profissional múltiplo, ele entende de diversas áreas da vida, né? Permeando pela zoologia, botânica, ecologia, e consegue transformar todo esse conhecimento num único dado, numa única informação, correlacionando esses aspectos. Então, ele tem uma capacidade de excelência nesses trabalhos ambientais, em processos de estudos ambientais, analisar esses estudos, aplicar as técnicas que ele vê durante o seu processo de formação e trazer esse conhecimento específico, né, dos grupos ecológicos, das espécies. Ele tem um potencial único e específico de trazer para a sociedade essas informações inerentes às questões ambientais e propor, buscar soluções, novas técnicas, que vai muito além, às vezes, da pesquisa, né? Então, é trazer essa parte teórico-prático para dentro das organizações, corporações e também para a questão do conhecimento científico. Ele tem esse conhecimento que a gente fala acadêmico, no qual ele pode transformar num conhecimento popular para divulgação de dados e informações, e isso só aumenta, né, a nossa chance de atuação, ainda mais quando a gente congrega com outras profissões, né, porque a gente consegue unir essas questões ambientais, trazer a importância ecológica, trabalhar com a educação ambiental para promover essa questão da conservação da natureza, dos recursos naturais. Esse é um papel crucial da nossa profissão. Legal. Então, Carol, só fazendo um adendo, eu sempre falo para os meus alunos também o seguinte, né, que as pessoas, quando têm qualquer dúvida com relação a assuntos relacionados à vida, pode ser doença, alguma coisa assim, ele vai perguntar para um biólogo, né, desde que Uhum, ele tenha ali próximo a ele um biólogo, né, então o biólogo exatamente. tem que entender um pouquinho de tudo também, né, não é verdade? Tá. Exatamente. Então, Carol, e como é que ele atua com relação a essas premissas de conservação e preservação dos recursos naturais?
O biólogo ele atua principalmente com levantamento de dados, né? Levantamento das informações. Então, em campo, coletar dados, avaliar esses aspectos do ambiente, avaliar populações, seja da questão, né, das plantas, né, ou dos animais, das espécies, até mesmo dos micro-organismos de solo, por exemplo, né? Então, ele atua com levantamento de dados, com a compilação desses dados para apresentação em documentos, por exemplo, técnico, né? Não só acadêmico, como eu falei para você, tem a parte técnica no qual a gente tem que trabalhar uma outra forma de passar esse conhecimento. Então, ele atua diretamente carregando essas informações, abastecendo os bancos de dados, que é importante hoje para a gente conhecer a nossa diversidade. A nossa biodiversidade hoje no Brasil só é conhecida porque a gente tem vários profissionais, inclusive quase praticamente biólogos, que vão, né, em campo coletar essas informações e trazer isso à tona. Foi por conta desses tipos de trabalho que a gente tem as leis hoje vigentes que são compatíveis, que acabam contribuindo para a proteção dos recursos naturais do meio ambiente. Então, uma lei ambiental ela só existe porque a gente teve por detrás um profissional, o biólogo em si, que levantou isso em campo, né, que avaliou, que demonstrou a importância e que permitiu criar esses instrumentos legais, ou seja, ser a base para a criação dessas leis, dessas normas que a gente tem em relação à proteção e conservação da diversidade do Brasil e do mundo, né? Então, olha o nosso papel, a importância que a gente tem. A gente vê tantos nomes aí na faculdade, eu brinco com os alunos que eu deixo eles enlouquecidos por conta dos termos da botânica em si, mas quando a gente aplica e vê a importância que é conhecer um nome científico, né? A forma com esse conhecimento é divulgado, tudo isso é inerente à nossa profissão e a gente aprende durante toda a nossa formação aqui no nosso curso, né? Então é super importante até falar sobre isso, né? O potencial que o nosso curso tem em relação a essa formação múltipla que o aluno sai aqui, que ele carrega como bagagem. Legal. Não, é interessante também pelo seguinte, né? A profissão de biólogo, ela tem esse aspecto que é um aspecto teórico que ele tem que se debruçar, né, lá no seu laboratório, na sua mesa de trabalho, enfim, né, para realizar as suas pesquisas. Mas ela permite também esse trabalho de campo, né, Carol, que é uma coisa assim que é muito interessante você viver as coisas e fazer as suas coletas de dados, as suas pesquisas no campo, né, no meio ambiente, assim também é um aspecto legal. E, Carol, a formação do biólogo, né, na área ambiental permite atuar em diversos projetos, serviços. E como é que é essa atuação dele nas empresas, assim? Como é que ele se insere nesse mercado aí? Bom, por a gente ter essa formação múltipla, né, a gente consegue entrar em diversos setores, seja de setor público ou privado, né, e trabalhar até mesmo com questões socioambientais, né, que hoje a gente vê isso sendo muito inserido nas corporações, né, a cobrança por desenvolver trabalhos socioambientais voltados para a questão da sustentabilidade, os princípios do ESG, né, das governanças que se baseiam na ONU, na questão do desenvolvimento sustentável, as premissas. Então, a gente tem uma atuação muito forte, cada vez mais a gente vem sendo incorporado dentro das empresas para trabalhar com essas questões socioambientais. Então, não é só as questões voltadas para licenciamento, questões de ordem legal, conhecimento de leis, trabalhos técnicos, mas desenvolver e atuar junto à sociedade com projetos voltados para essas questões de proteção ambiental associada à questão populacional, né? Porque a gente sabe que nós somos inseridos nesse meio como espécie, como homem, né? No sentido de fazer parte da cadeia ecológica. Então, o biólogo tem o papel de demonstrar tudo isso, né? Então, a gente consegue trazer o nosso conhecimento acadêmico e técnico para as empresas que vão trabalhar com uma outra visão, com uma outra linguagem, né? E se aprofundar nisso, demonstrando como a gente consegue unir o desenvolvimento econômico, social e ambiental, né? E assim conseguir praticar a sustentabilidade, conservar nossos recursos naturais, atuar à frente disso e também propor um desenvolvimento econômico sustentável, né? Que é o futuro, como você falou, o futuro está aí, o biólogo é a profissão do futuro. Cada vez mais a gente vem tendo alunos sendo inseridos em empresas para trabalhar com essas questões socioambientais, né? Então a gente tem que pregar por isso e continuar promovendo isso. Legal, Carol.
Carol, muito obrigado. Assim, a gente sente muito orgulho quando a gente fala da nossa profissão e de todas as atividades que um biólogo pode realizar, né? Então, fiquei muito feliz aqui de ter você aqui nessa conversa. O curso de Biologia, ao longo de 2024, deverá fazer uma série de episódios falando sobre a profissão de biólogo e tratando também de temas relacionados às ciências biológicas. E, finalmente, Carol, você recomenda o curso de Ciências Biológicas da Fundação Santo André? Não tenho nem o que dizer, né? Não é porque eu sou professora da casa, né? Embora eu tenha 3 anos, eu posso assim contar aqui na casa, eu já passei por outras instituições e eu acho que o recurso que a gente tem aqui, as práticas que a gente tem aqui, que envolve laboratórios assim super equipados, a gente tem aí laboratórios abertos, né? Como por exemplo o Biotério. Então isso proporciona ao aluno uma experiência única que a gente não encontra em mais em nenhum lugar, né? Não estou aqui para comparar, mas eu tenho todo o suporte, eu recomendo super para os meus alunos a fundação, mesmo não sendo aqui do município, né, estando um pouco mais distante, é o meu exemplo, né? A gente tem um curso aí que permeia por todas as áreas da biologia. Tanto é que os nossos alunos entram pensando numa coisa, querendo atuar muitas vezes, né, com bichos, né, com a parte de zoologia e saem aí trabalhando em outras áreas porque se apaixonam, porque nós temos um corpo docente de excelência, nós temos professores que atuam paralelo, né, com a docência e desenvolvem projetos super interessantes que vão levar os nossos alunos. A gente é bem visto no mercado de trabalho, a faculdade é reconhecida, né, tem nome, então a gente permeia por todos os pontos com excelentes profissionais, né, e que norteiam os alunos lá fora no mercado de trabalho, né, são pontes, a gente fala elos, né, de ligação. Então, assim, estou aqui, sou da casa, faria, se eu tivesse aqui lá para os meus 20 anos, recomendaria e faria, porque é um curso muito bom, é um curso muito bem renomado, né, com excelentes profissionais. Obrigado, Carol. Então, pessoal, obrigado pela atenção e em breve nós voltaremos com um outro episódio do curso de Ciências Biológicas. As inscrições para o vestibular estão abertas, aguardamos vocês aqui, tá bom?